Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Augusto Silva, da Project Lab, do Cubo do Conhecimento. E aí, como aumentar a produtividade usando a tecnologia? É isso que a gente vai conversar hoje, nesse bate-papo, nesse papo certo, com a Ruriko Ohara, que está lá em São Paulo para conversar com a gente. Ela vai contar para a gente um pouquinho. Eu já falei para ela até aqui que eu vou ficar atento, eu preciso muito aprender isso. Eu preciso muito multiplicar as 24 horas do meu dia, e se a tecnologia, essas ferramentas, isso que ela trouxer para a gente ajudar, com certeza vai ajudar, vai ser bem bacana. Bom, esse é o segundo papo certo do ano, tá? Mas ele inicia oficialmente a programação de eventos da Project Lab e do Cubo do Conhecimento para esse ano de 2018. Em breve, vocês vão receber a programação dos próximos eventos do Cubo do Conhecimento, mas vocês já devem ter recebido um e-mail e um convite para um grande evento que a gente organiza esse ano, que é o Cubotalks Global Summit aqui no Rio de Janeiro, mas eu não vou falar disso agora, vocês já devem ter recebido um e-mail sobre isso, e mais para frente, depois do nosso bate-papo, eu dou mais detalhes para vocês sobre o evento, tá? Bem, vocês estão me ouvindo bem, vendo a gente bem? Coloquem aí, por favor. Tem o Marcos, tem o Antenor, tem o Marcelo, tem a Louise, tem o Eric, tem muita gente do Cubo do Conhecimento aqui, assinantes do Cubo, tem alguns que eu não conheço também ainda, mas dá para ver que tem alguns que estão sempre aqui com a gente. Euclides, bacana. Beleza, olha, perfeitamente, Marcos, legal. Bem, pessoal, vou deixar a Ruriko falar, já falei demais aqui. Ruriko, seja bem-vinda ao Cubo do Conhecimento, tá? E é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos que estão participando, agradeço muito ao Cubo do Conhecimento pelo convite, e é muito bom estar com vocês online, é um dos pontos muito importantes para a alta produtividade, conexão de pessoas e networking, né? Eu trabalho na Oi, sou responsável pela governança, expertise em outsourcing e também sou PMO. Né, dentro da área de vendas da empresa. Também faço um trabalho adoro fazer trabalho voluntário de mentoring, e agora que eu terminei o PMO Masterclass, eu sigo com alguns projetos que ainda estão em andamento, também junto com um time de profissionais PMO. Né? Então, além de tudo, tenho um filho de 10 anos, então imagine um menino super com muita energia, e toma todo o tempo se deixar, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns pontos de escola que eu preciso apoiá-lo e ajudar, e eu como uma gerente de projeto, sou muito disciplinada nesse ponto, né, do que tem que ser feito e também, principalmente para atualização. Eu agradeço a todos, fique à vontade para a gente conversar, bem um bate-papo mesmo, né, tem dúvida, coloca aí no chat, o Rodrigo vai me falar e a gente segue aí tirando as dúvidas e dando algumas dicas de como aumentar essa produtividade, aproveitando os dias de hoje, que tem bastante tecnologia e inovação por aí, né? Bacana, Ruriko. Olha, eu vou fazer, eu acho que logo a pergunta que todo mundo quer fazer, tá? Profissão, carreira, família, filhos, vida pessoal, profissional, tudo isso, como aumentar a produtividade? Bom, primeiro ponto é se conhecer. Conhecer o seu tempo, qual é o melhor tempo que você se dá bem, se é de dia, de noite. É muito você conhecer o seu eu, quais são suas limitações, suas restrições, suas necessidades. Então, primeira dica, se conhecer. Conhecer quando e como você se funciona durante o dia. Por incrível que pareça, eu não estou falando nada de tecnologia ainda. E o outro lado eu sei onde eu quero ir, principalmente na vida profissional, na carreira, eu tenho uma visão imediato,
a médio e longo prazo. É importante ter essa visão, porque dessa forma você consegue se organizar muito mais, né? Sem dúvida nenhuma, para mim, como mãe, é muito importante eu ter um tempo com meu filho. Eu sei o quanto eles necessitam desse tempo, principalmente agora, na fase pré-escolar. Então, eu me dedico bastante quanto a isso. E tem um outro lado meu que eu gosto também, é o voluntariado, né? Então, como que eu faço tudo isso? Primeiro, conhecendo a mim mesma, os meus limites. Eu utilizo muito a parte da manhã para conseguir me organizar. Isso, o meu dia começa lá pelas 4h30, 5 da manhã, porque eu gosto de organizar a minha agenda. O primeiro ponto da tecnologia é a agenda, ter uma agenda que funciona para você. Tem vários apps por aí, mas eu uso o básico, não é papel, mas é o Outlook, que eu tenho no meu computador, e coloco tudo, pessoal, de escola do meu filho, com o meu marido, coloco os itens para quê? Para facilitar a organização do dia a dia. E uso bastante o celular, onde tem todos os meus apontamentos, para conseguir lidar com todos os itens que eu tenho. Do meu filho, principalmente porque o dia a dia na escola, ele é árduo, né? Então, a escola me liga, ou então tem alguma informação e eu preciso estar online quanto a isso. E no trabalho Filho também. É o maior projeto, né? É o principal projeto esse, né? É o né? principal projeto, exatamente. Então, o primeiro ponto é você se conhecer, saber o tempo certo que você trabalha, conseguir estender o seu dia. É claro que eu gosto muito de dormir, eu gosto muito de ter almoços longos, gosto também de sair, mas eu sei que tem a hora para tudo. E é esse o ponto, ter hora para tudo. Não ser tão espartano, mas aproveitar e ser feliz, porque tem que ter muita diversão, né, ao longo do seu dia, né? Legal, bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como você usa, de algumas outras ferramentas de tecnologia, como você usa efetivamente a tecnologia para apoiar o seu dia a dia. É só o Outlook mesmo? Fala a verdade. Não. Eu tenho um Outlook porque eu preciso colocar minha agenda em dia. Eu consigo ver tudo o que acontece e o que eu preciso. Até, por exemplo, eu preciso ler um livro, né? E, por incrível que pareça, eu tenho que colocar na agenda, porque senão, se bobear, o dia a dia nos consome e a gente fica ocupado todo momento. Então, eu coloco alguns lembretes, ler um livro, hora de meditar. Então, Outlook, primeiro ponto. Segundo... Mas a agenda é bacana, né, Rodrigo? Porque eu, por exemplo, hoje eu consigo usar uma agenda, mas eu uso Outlook também, por acaso. Eu coloco ali boa parte da minha rotina pessoal e muita da profissional. Mas algumas pessoas têm dificuldade até de lembrar de consultar a agenda para saber que esse era o meu problema. Lembrar de consultar a agenda. Mas eu acho que é uma questão mesmo de você se disciplinar quanto a isso, de você ganhar o hábito de fazer isso, que assim você já consegue pelo menos se organizar um pouquinho dessa forma. E como todo projeto, como tudo, você precisa se planejar e encontrar um lugar para se planejar, né? Parece fácil, mas não é. Eu era muito bagunçado, viu? Vou dizer. E até eu conseguir essa disciplina foi essa mudança de hábito, onde eu percebia que o pouco que eu conseguia usar de agenda, eu conseguia melhorar o meu dia. Eu conseguia sair no horário, eu conseguia ver meu filho, eu conseguia ler um livro. Então, com esses gatilhos positivos, todo dia ou a cada 2 dias, se discipline 10 minutos para conseguir ver a agenda. Então, todo dia 10 minutos, vou ver o Outlook. E você coloca alguns pontinhos, porque fazer tudo de uma vez não dá certo. Dá um desespero, e aí, obviamente, entra em pânico. Eu já entrei várias vezes em pânico. Falei, puxa, eu não vou conseguir fazer nada. Mas é o hábito, primeiro, né? De que você coloca 10 minutinhos, depois você aumenta esse tempo de incluir os outros afazeres. E, obviamente, você tem reuniões, por exemplo, eu estou tendo esse call com vocês. Eu estou em minha casa porque eu consegui fazer home office. Isso me ajuda bastante também. É claro que eu não fico 100% home office, eu fico
5% em home office. Isso ajuda. Então, ter essa possibilidade de utilizar essas conexões remotas para ter reuniões com vocês, por exemplo, reuniões com a empresa, com os outros profissionais, porque eu atendo o Brasil inteiro dentro da minha profissão. Então, eu preciso estar conectada o tempo todo. Tanto eu faço isso pelo computador, ou às vezes no voluntariado, pelo celular ou pelo tablet, né, pelo smartphone e pelo tablet, que eu faço muitas reuniões de voluntariado também fora do horário. Então, o Outlook é o primeiro ponto para te organizar, falar assim, onde eu estou? E aí, o que mais eu posso fazer? Para conversar com as pessoas, eu uso muito a tecnologia do Zoom, do YouTube, e etc. E Skype, Hangout são meus companheiros, porque eu converso, inclusive para dentro de São Paulo, porque para a gente se encontrar, exato, às vezes não dá. Para uma reunião de voluntariado, fica quase que impossível, né? E a outra coisa, eu aproveito esse tempo, qualquer minuto, para fazer esse tipo de trabalho, né? Às vezes eu estou parada no trânsito, eu uso o quê? Audiolivro. Eu ouço os livros, ouço também os livros comentários no YouTube, porque aí eu consigo me atualizar, porque a atualização é importante. Eu não consigo ler, eu consigo ouvir o livro, né? E eu ouço bastante comentários, porque como é provado, né, que não só a leitura, mas principalmente você interagir ou ouvir e também ver uma dissertação sobre um livro, você tem uma absorção maior. Então, eu utilizo dessas técnicas para aproveitar e encurtar o tempo de leitura de livro, né? Então, eu leio, faço a visão mais geral e, a partir daí, utilizo da tecnologia ao meu benefício. Eu tinha um certo asco de ver e ouvir livro via internet, mas depois que eu percebi que isso a gente ganha muito tempo, nossa, então, muito bom isso. Só para eu entender, primeiro você lê o livro. Isso. Eu faço em paralelo, tá? Vou lendo e vou ouvindo o livro. E vai ouvindo, né? Bacana. E tem alguns livros que tem discussões via YouTube, né? Algum comentário. E eu gosto muito de ouvir alguns comentários sobre isso. O próprio autor do livro faz esses comentários. Então, ele acaba falando sobre o livro e sobre como ele chegou àquele tema. Então, isso ajuda bastante a entender a motivação e o objetivo do livro. E sobre produtividade, quando a gente usa principalmente algum ambiente online, uma videoaula ou um audiobook, alguma coisa assim, tem um certo limite também, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou ficar 1 hora, 2 horas direto ouvindo esse livro, ou assistindo tal aula, ou me programando para fazer tal coisa. Tem que tomar cuidado, porque chega um momento que você acaba só ouvindo, só vendo e não sendo tão produtivo. Você não absorve mais da mesma forma. Não tem alguma coisa assim? Tem sim, por isso que é importante a organização na própria agenda, né? A gente sempre volta à gestão do tempo, né? Quanto tempo eu vou ter para fazer no meu dia? A leitura do livro, as minhas agendas profissionais, inclusive a minha agenda pessoal, tenho que encontrar um amigo, uma amiga, ou mesmo algum trabalho voluntário e também um estudo com meu filho, né? É claro que eu não coloco na agenda, hoje brincar com meu filho não é tão exagerado assim, mas as provas, alguma leitura, o teatro, jogos, isso tem que colocar porque nosso dia a dia é bem exagerado, né? E se a gente ficar no WhatsApp, Facebook, é complicado, né? A gente acaba perdendo um tempo. Essa é outra dica. São os ladrões de produtividade, né? Exatamente. Tem que identificar quais são os ladrões de tempo, né? Quais são os ladrões de tempo? Uma delas é reclamação. A outra, às vezes a gente pega sem querer, fala mal dos outros, porque eu estou colocando alguma situação que, puxa, será que isso é importante? Aí a outra é Facebook, puxa, só 5 minutos, de repente virou 3 horas, né? Ou o próprio LinkedIn, ele também tem um tempo determinado.
para isso. O WhatsApp, toda vez que eu recebo vários, sou membro de vários grupos de gerenciamento de projetos. Se eu deixar, eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Então, tem que ter um certo limite, uma certa organização, mas que é gostoso ficar ali no Facebook olhando e postando, isso é ótimo, né? É uma delícia, mas tem que ter um certo limite. Então, a disciplina, assim, o planejamento, a disciplina, velhos amigos sem a tecnologia ainda são importantes. E identificar os ladrões de tempo. Desses ladrões de tempo, por natureza, você acaba utilizando a tecnologia para conectar com as pessoas, conversar e fazer networking. Networking não é somente pedir ou só passar um cartão, mas sim doar o seu tempo àquela pessoa, mesmo que seja online, fazer troca de conhecimento, né? Muito rico no network, fazer troca de conhecimento, de alguma informação via LinkedIn, sobre alguma matéria, colocar algum comentário. Isso acaba ajudando bastante, não só o network, mas também o seu aprendizado. Então, no final das contas, você acaba se atualizando com todas essas ferramentas que estão no dia a dia, né? Eu tenho um outro lado que eu falo o seguinte: agora eu vou largar de tudo isso, porque senão eu vou ficar escrava da tecnologia. Então, tem que saber também o tempo de você largar isso. Fala assim, olha, hoje eu vou brincar com meu filho. E é muito interessante, porque ele mesmo fala, olha, acho que você está muito tempo aí, né? Então, eu acabo largando e vamos brincar no chão, de Lego, de videogame, o que for o que ele precisar. Eu prefiro não entrar em videogame, né? Eu gosto muito de brincadeiras antigas mesmo, né? Banco Imobiliário, War, essas coisas que são muito bom. Eu gosto muito. E ele adora, por incrível que pareça, dominó, que eu ensinei a jogar dominó também. Então, bacana. Isso ajuda bastante. Uma coisa que você falou sobre networking, e hoje em dia, uma coisa que a gente começou fazendo, que foram a gente tem 2 formatos de evento online, né? Tem esse bate-papo que a gente está tendo agora, e tem um outro que tem mais uma característica de aula, que é o webinar, o pessoal conhece. E uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas conseguem fazer network online. Então, algumas pessoas colocam LinkedIn, trocam WhatsApp, trocam algum contato aqui, chamam para um grupo. Olha, eu faço parte de um grupo que de repente está discutindo PMO e você falou que você é da área e alguém está querendo saber alguma coisa, querendo procurar um grupo bacana sobre isso. Então, isso também ajuda, eu acho, que na produtividade, na gestão do seu tempo, na medida que você encurta o seu caminho para o network. Você não precisa se deslocar até um evento que às vezes é distante de você para poder fazer networking, né? Você não precisa se restringir só ao seu local de trabalho. Aqui, por exemplo, a Luísa, Antenor, Marcos, Marcelo, Euclides, Eric, a gente tem pouco mais de 20 pessoas aqui. Coloque o LinkedIn de vocês, troquem contato entre vocês, falem um pouquinho aí da carreira de vocês, e isso é bacana para fazer networking também. A gente tem percebido isso nos eventos do Cubo. Isso tem ajudado bastante, viu, Rodrigo? Eu tenho, dentro do PMO Masterclass, que eu acabei de fazer o curso e a gente encerrou num painel de discussão, de troca de experiência do dia 1º de março, os profissionais de PMO desse curso, todos, assim, cada um de um canto do Brasil. E a gente se encontrou a cada 3 meses aqui em São Paulo. Então, eles se programam a cada 3 meses a gente se encontrar por conta do curso, presencialmente numa imersão sobre o tema. Mas todo o curso foi online. E eu achei excelente. E a gente fazia o quê? Exatamente isso. Eu tinha alguma dúvida, eu conversava via grupo, e a partir daí a gente tinha uma sinergia. Eu tinha uma mesma dor dentro de uma situação de um projeto, ou do PMO, ou mesmo pessoal, de organização, e a gente trocava ideias. Vou falar sobre change management. Eu não estou conseguindo fazer transformação aqui em um projeto. Como eu faço? A gente fechava um grupo, fazia uma webinar, depois disponibilizava para todos que não puderam estar junto com a gente naquele dia para discutir. E aí os outros pares, participantes do próprio curso, poderiam
também ouvir o que a gente concluiu sobre usar Change Management em projeto, ou mesmo PMO para clientes, portfólio para clientes corporativos, que era um dos pontos de discussão na época. Então, ou o próprio mentoring, né, sobre como fazer um mentoring dentro da empresa, como fazer um mentoring profissional. Então, a gente tinha vários grupos que falavam sobre esse tema. E isso era legal, usar a tecnologia, gravava e depois disponibilizava para o time e trocava. Isso é bastante positivo e a gente ainda mantém, e tenho certeza que a gente vai manter contato ao longo de muito tempo com os participantes e meus amigos aí do PMO ao longo do Brasil inteiro, e até do mundo, né? A gente bobear, dá para ir até o mundo. Com o Américo? Com o Américo. Foi com o Américo Pinto, né? Bacana. O Américo é um parceiro nosso da Project Lab, do Cubo do Conhecimento. O Américo já esteve aqui no Cubo do Conhecimento. E, inclusive, o Américo Pinto vai estar no Cubotalks Global Summit, que é um evento internacional que o Cubo do Conhecimento está organizando, que vai ser em setembro, no Rio de Janeiro, dias 20 e 21. No dia 20, são 10 oficinas, 10 workshops, inclusive um sobre PMO com o Américo. Ele vai te mostrar como construir um PMO a partir do zero, em 4 horas. Né? Então, é muito bacana. No segundo dia, são 12 palestras no Museu do Amanhã, que é parceiro do evento e dispensa comentários, é uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro. Então, dias 20 e 21 de setembro, no Rio de Janeiro, Cubotalks Global Summit. Entra lá em cubotalks.com.br, que vocês vão ver a programação completa do evento. A gente lançou o evento agora em março, está no lote 0, é exclusivo para assinantes do Cubo do Conhecimento. As inscrições são exclusivas para assinantes do Cubo do Conhecimento agora em março. O lote 0 está acabando, tem poucas vagas ainda. E em abril a gente abre para o público em geral. Se você quiser aproveitar o valor de ingresso do lote 0, desconto, que é bacana, do lote 0, e já se inscrever, é só assinar o Cubo se ainda não for. Mas é muito bacana o evento, vale a pena. É um evento internacional, são 6 palestrantes de fora do Brasil, 6 palestrantes do Brasil, enfim, é muito bacana mesmo. Confere lá a programação que vale a pena, cubotalks.com.br. Bom, você falou um pouquinho de disciplina também, né? Não vale também, né, Rorico? Eu programar alguma coisa, chegar na hora de cumprir aquilo, ou não olhar, ou pior, olhar e falar, não, eu vou deixar isso para depois. Não cumprir com aquela agenda. Né, você subestimar, minimizar a importância daquilo em detrimento de algo que você esteja fazendo no momento. Porque aí toda ferramenta e tecnologia não vai adiantar. O outro lado que eu utilizo também, porque a sua agenda não adianta, né? Tem que ter agenda e todo um plano do que você tem aí para fazer ao longo do período. Eu já tinha feito um planejamento por trimestre, pensei no ano todo. Porém, obviamente, a cada trimestre eu faço um trabalho de revisão tanto dos eventos que eu quero ir, tanto do que eu tenho que fazer no próprio trabalho, da agenda, do roadmap da empresa, mas também como eu consigo conciliar o próprio network, porque eu prezo muito pelas pessoas, eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de estar trocando experiência. Então, eu sempre olho ao longo do trimestre o que tem por aí para que eu possa encontrar com meus amigos, tanto do PMO, quanto do voluntariado, como meus amigos que estudaram comigo há muito tempo. Isso é muito importante. E os meus projetos, eu tenho colocado em prioridade também e utilizo uma ferramenta grátis, que é o Trello. Né? Então, eu acabo colocando meus projetos lá dentro para saber como que está andando, quais são os meus insights, quais são os pontos que, por exemplo, eu estou conversando com o Rodrigo e com vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente está conversando, está me dando várias ideias. E dessas ideias eu incluo num dos charts do Trello, onde em algum momento eu vou escrever sobre o tema, porque eu também faço alguns artigos e publico. Eu gosto de colocar algumas coisas no LinkedIn ou então mesmo em revistas, né?
Então, essa conversa vai me dar várias ideias e eu coloco lá. Às vezes não consigo tratar em março, mas em algum momento de abril eu faço a revisita e vou lembrar do que a gente conversou aqui, do que a gente trocou, e eu vou falar sobre esse tema, ou mesmo utilizar no trabalho, né? Porque sempre é importante a gente ter essa organização dentro de alguma ferramenta. Eu uso as ferramentas gratuitas, não coloco nenhuma ferramenta paga, né? Porque aí facilita muito a vida. E no dia a dia, no celular, eu consigo ver, e quando tem alguma conexão com algum membro de um projeto, quando é voluntariado, eu recebo por e-mail e já resolvo naquele momento onde quer que eu esteja, né? Desde que tenha conectividade. Importante também, né? Acho que um ponto importante é entender, nesse mundo complexo, o ágil. Não o ágil metodologia, mas ter o mindset lean, de agilidade. Como eu consigo identificar meus desperdícios, os ladrões de tempo, os processos que, de repente, eu faço, né, e que, às vezes, travam. Eu tinha uma situação, só para contar um pouquinho a história, né, eu tinha uma situação onde eu só conseguia ler o livro se eu lesse o livro todinho marcando. Então, sabe esses paradigmas pessoais? Eu quebrei, falei, gente, eu não posso falar, só ler o livro e terminar naquele mesmo dia. Por favor, não vou conseguir. Então, eu tinha esses paradigmas bobos, falei assim, não, vamos quebrar. E para quebrar foi a questão de mudança de hábito, né? Se eu fizer isso, eu vou ganhar de ler mais uma página e vou conversar com alguém. Então, são esses hábitos que acabam ajudando a gente ter produtividade. Porque produtividade mesmo é o seguinte, né? Se você não se organiza, e mesmo tendo as melhores ferramentas, melhores processos, melhores sistemas, se você não tem essa organização do tempo, entender onde está o desperdício pessoal e também do processo como um todo, não tem essa visão, não vai adiantar nada. Vai acabar não sendo produtivo. Então, com toda essa organização, um mindset mais ágil, utilizando essas ferramentas ao meu favor, eu acabo conseguindo sair no horário, no trabalho. Às vezes não consigo, dia a dia, eu não consigo controlar as outras pessoas, né? Eu consigo controlar as minhas coisas. Então, claro. As minhas coisas. Então, por isso que eu penso o seguinte, eu vou me planejar um pouco melhor, porque quando surgir alguma situação de crise, eu tenho um tempo para resolvê-las. Senão, eu vou ter que resolver das 8 à meia-noite no trabalho. Então, eu sempre deixo sobrar um tempinho, porque eu sei que alguma coisa pode acontecer, porque eu não consigo controlar os outros processos e qualquer intempérie que possa ocorrer, né? Então, se eu deixo tudo para a última hora, sem dúvida nenhuma, pode ser que em algum momento eu vou perder um tempo e eu não sou produtiva. Naquele momento não vou dar o resultado que eu preciso dar para mim, para a empresa, para a família, ou desmarcar vários compromissos com os amigos, porque isso também acontece, isso é vamos dizer assim, entre aspas, falta de produtividade, né? Com os amigos, eles acabam desistindo de você daqui a pouquinho, né? Então, porque nunca tem tempo. Esse é um lado que é importante sempre deixar um tempinho para essas intempéries. E para você mesmo, né? É importante ter um tempo para si, para uma meditação, ou mesmo um encontro com a natureza, ou mesmo um pensamento. Vou lá no cinema e não estou pensando em nada. Isso é importante também. Então, eu acho que tá bem claro, né? E se eu entendi bem, um grande segredo, ou um dos principais segredos, é você ter esse planejamento pessoal primeiro, essa organização pessoal, a disciplina para dizer para si mesmo que você precisa se organizar. E a partir daí, você pode tomar mão de ferramentas simples e muitas vezes gratuitas até, para você conseguir organizar a sua rotina, para você conseguir ter mais produtividade. Porque, como você falou agora, às vezes a gente deixa tudo para a última hora e acaba realmente não dando tempo de fazer tudo e não sendo produtivo, né? Exatamente. Última dica, eu diria o seguinte, a inteligência emocional. Porque, olha, eu tenho cara de japonesa, tá? Mas eu sou brasileira.
né? E eu tenho essas emoções. Não tem como. Se alguém briga, se alguém vem já falando estranho comigo, um pouco mais duro, vou achar que é pessoal, né? Então, essa inteligência emocional é muito importante. Por quê? Se você olhar bem, hoje o dia a dia, ele tem uma pressão muito maior, o tempo é muito menor, é tudo para ontem, e quando as pessoas falam, ela não fala que é para ontem, mas é óbvio que é para agora, imediatamente, né? Então, e vem às vezes com um tom de voz totalmente enlouquecedor em alguns momentos, ou com uma corporal que você fica, puxa, dá até medo. Essa inteligência emocional, ela é importantíssima, ela é decisiva para você não enlouquecer e também não levar para o pessoal, e saber separar aquilo que é de fato um problema ou aquilo que é de fato uma situação que pode ser feita com mais tempo. Então você começa a separar as situações e não leva para o pessoal, porque se você leva para o pessoal, é sem querer, tá? É emoção, porque às vezes ele pega um gatilho mental e você começa primeiro a discutir. E essa discussão, ela pode ser interminável, e esse tempo de discussão, dependendo da situação, ela pode ser saudável para resolver um problema, ou ela pode ser nociva para perder o seu tempo e você perder mais um tempo de se acalmar. Então, esse lado emocional é importante, você estar sempre alerta, tanto a sua quanto da outra pessoa, né? Porque se você é mais calmo, vamos dizer assim, se você administra isso bem, sem dúvida nenhuma, o outro lado acaba também trazendo o cerne da questão, ou seja, o foco do que ela precisa e o tempo que ela precisa de fato. E aí sim, você acaba sendo produtivo, porque às vezes você conversando e negociando, você percebe que não é para ontem, pode ser para amanhã, pode ser para a semana que vem, né? Às vezes ela quer para agora porque ela está ansiosa demais. Essa ansiedade, ela pode também atrapalhar a tal da gestão do tempo. Então, essa é uma dica que você pode ver, que a gente falou de organização pessoal, entender onde você quer chegar, utilizar as ferramentas de tecnologia ao seu favor, muitas vezes ela está gratuita aí. E o outro lado é a emoção, como eu lido com isso. Porque nós somos emocionais, somos seres humanos, e a gente sente isso, né? Então, como que eu consigo mensurar esse grau de emoção do outro lado, que quer dizer, eu não consigo controlar as outras pessoas, eu consigo me controlar. Então, exatamente, me controlo para quê? Para que o outro lado também consiga perceber esse ambiente onde a gente consiga negociar tempos e movimentos. Coisa que é para ontem mesmo e a gente prioriza as situações, né? Muito legal, Rico. Olha, o Fábio, depois você diz, por favor, aí de onde que você fala, né, para a gente saber até onde a gente está indo. O Fábio está colocando aqui para a gente o Momentum, é um aplicativo interessante de extensão, é uma extensão do Google Chrome, que ajuda a criar hábitos. Eu não conheço. Ele ajuda a criar hábitos. Parece ser simples por ser uma extensão do Google Chrome. Não sei se você conhece, Rodrigo. Esse eu não conheço, mas eu já marquei aqui, porque eu já vou olhar, eu sou curiosa para saber, para conhecer, e assim, o que eu puder ajudar, porque o que faz eu ser mais produtiva? Olha, para eu me encontrar, eu tive que usar de outras ferramentas que não seja tecnologia. O mentoring me ajudou bastante, né? Por que o mentoring? Porque uma pessoa experiente conversando contigo te dá insights. E você sendo aberta para coisas novas e mudança, e principalmente usando dessas técnicas de mudança de hábitos, sem dúvida nenhuma, você acaba aproveitando mais e sendo produtivo. E o tempo parece que flui bastante. Ele brota tempo. Né? Apesar de que não existe isso, né? O tempo não se multiplica, mas você se multiplica no tempo. Isso é bem gostoso. Eu queria agradecer ao Fábio por compartilhar, porque eu vou daqui a pouquinho já entrar na sessão aí do Chrome. Bacana. Tem mais perguntas? Olha, pessoal,
Coloquem aí pra gente se vocês usam alguma ferramenta aí como o Fábio, que é de Niterói, né, para organização do tempo, para gestão da produtividade da vida de vocês, seja pessoal, seja profissional. Compartilha com a gente aí, de repente, alguma dica também, além dessas que a Rorico está trazendo para a gente. Muito bacana falar de inteligência emocional nesse momento. O Eric fez um comentário aqui bacana também. Eric, obrigado, cara. Passou com o apoio da Project Lab, se certificou essa semana em PMP. Muito bacana, Eric. Parabéns. Um abraço. Parabéns mesmo, tá? Agora, descansar um pouquinho, mas vida que segue, tem muita coisa para fazer ainda pela frente, muito a se desenvolver ainda. E eventos como esse ajudam a gente a compartilhar conhecimento e a ganhar conhecimento também. A gente está chegando já quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo com a Rorico, tá? Queria que vocês colocassem aí alguns comentários, o que vocês acharam, fazer algum comentário sobre como que vocês aplicam isso no dia a dia de vocês. E também, se quiserem colocar alguma pergunta aí para a Rorico. O Eric está complementando aqui, dizendo que ele tenta aplicar no trabalho o Kanban, né? Bacana, também é muito usado hoje, né, o Rorico? Ajuda muito. Eu uso bastante. E às Legal. vezes eu uso o Kanban no Trello, mas às vezes no trabalho eu preciso colocar na parede. Não porque eu acho que é lindo, só isso que funciona, não. Porque às vezes o visual faz com que as pessoas percebam, porque como é tudo computador, se você coloca tudo no computador, não percebe o movimento, né, de entradas e saídas e onde está travando o projeto ou atividade. E vira e mexe eu coloco o time dentro de uma sala para vamos olhar o projeto nessa outra perspectiva, né? Porque no sistema está falando A. Será que é A mesmo? Então eu coloco às vezes na parede. Para quê? Para que o visual perceba onde está parando, por que eu estou perdendo tempo ali. E eles percebem que aí cai a ficha. Puxa, é aqui que estou perdendo tempo. Eu não estava percebendo isso. Esses exercícios são importantes, né? De você utilizar de todas essas técnicas, metodologias e aproveitar não só a ferramenta, mas colocar isso de uma forma visual para que as pessoas consigam ser mais produtivas e principalmente perceber onde estão perdendo tempo ou mesmo não estão conseguindo visualizar o todo. Porque até não conseguir visualizar o todo é uma forma de você não ser produtivo, porque você não sabe de onde está chegando. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Então começa a questionar. Por quê? Para quê? Né? E com esses questionamentos e com essa visão, você acaba percebendo, poxa, isso é muito bom, isso vai alavancar alguma estratégia da empresa, isso vai me dar uma visibilidade profissional. E aí, com essa motivação sua com o que você viu da estratégia da empresa, sem dúvida nenhuma, você acaba tendo insights, dando mais ideias e sendo criativo, e até indo mais rápido na situação, na tarefa, ou mesmo nas conexões com as pessoas. Porque o que ajuda muito a ser produtivo é a conexão com as pessoas, né? Também. Porque você vai trocando ideias e vai resolvendo os problemas. Sim, às vezes você coloca uma coisa, alguém coloca outra, junta tudo e resolve os problemas. A Cristiane e o Eric estão dizendo, e eu também, né? O Rodrigo, a Cristiane e o Eric, estão dizendo que colocam na parede, né? A Cristiane está dizendo que usa post-it. De onde que você é, Cristiane? Eu também uso, apesar de usar o Trello também, eu coloco um Kanban na parede também aqui com a nossa equipe. O Leandro também está fazendo um comentário aqui bacana. Ele utiliza uma ferramenta chamada Estratégia de Vida. É um app baseado em um livro chamado Life Strategy, muito interessante. Bacana, hein? Bacana mesmo. Estratégia de vida. Legal. Muito bom mesmo. Estratégia de vida, a gente pode colocar tudo lá, né? E aí deve dar dicas também. Alguns insights importantes.
O Fábio está aqui dizendo que ele usa uma aplicação chamada Bitrix 24, talvez seja isso, e que ajuda a organizar ferramentas, as tarefas de projetos. Ele já vem com Kanban e também é um planejador embutido, parece ser bem completo, né? Bitrix 24, organizar tarefas e projetos. Já vem com Kanban, muito legal. Cristiane de Goiânia, muito bacana. O Eric é de São Paulo, legal. Eric Brum, né? A gente conhece já os alunos aqui pelo nome, quem é participante sempre aqui do Cubo do Conhecimento. É legal pra caramba. O Rodrigo, meu xará, está dizendo que usa o OneNote, né? Eu também já usei o OneNote por um tempo, né? Mas eu sempre achei que ele demorava muito para abrir no aplicativo no celular. Eu sempre achei que demorava muito para abrir, né, o app. E aí eu migrei para o Outlook e tem dado certo. O OneNote é bom para escrever algumas coisas, colocar alguns insights, sim, porque ele carrega. Exatamente, ele carrega um histórico. Isso me ajudou bastante no próprio estudo do Masterclass e também para situações onde tenho que escrever mais coisas, buscar e fazer pesquisa, ele ajuda bastante. Isso. Quando eu vou para eventos, eu gosto muito de participar de alguns eventos e tal, congressos, eu uso muito o OneNote, porque ele ajuda a você ir marcando algumas coisas que você quer entender, que você quer saber. O Erivaldo Moraes, de Recife, legal, ó. Está dizendo aqui que o maior desafio da atualidade é gerenciar tempo. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios, sim, né, o Erivaldo? Muito verdade isso. Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo com a Ruico, né? Lembrando que esse bate-papo ele fica gravado e daqui a pouco ele fica disponível no portal do Cubo do Conhecimento para os assinantes do Cubo, tá? cubodoconhecimento.com.br. Lá a gente já tem para mais de 100 eventos gravados de diferentes áreas de projetos, de gerenciamento de projetos, de todos os tipos de temas, né? Então, cubodoconhecimento.com.br. Ruico, se você quiser deixar mais alguma mensagem, considerações, e eu já aproveito para agradecer a sua presença e tudo que você compartilhou com a gente. Sim, assim, o último recado é: qualquer situação sempre tem uma outra perspectiva, que esse olhar de uma outra forma, olhar de um outro jeito, para que a gente perceba várias formas de fazer, até mesmo várias formas de organizar e estruturar, para que, como o Erivaldo colocou, para a gente fazer a gestão do nosso tempo, que é o nosso maior desafio atualmente, né? E, por outro lado, também, a qualquer situação de problema, ou mesmo de risco ou de crise, reduza o tempo de reclamar, né? Acho que a gente sofre muito com isso. E eu acabo pensando, poxa, eu sei que eu tenho problemas, eu tenho riscos, tem brigas e conflitos, discussões, isso existe na vida de qualquer um. E o momento poxa, quanto tempo eu vou ficar com isso na minha cabeça, né? Então, essa é outra dica de não vou ficar com isso na minha cabeça, vou ver como que eu resolvo isso para tirar esse problema da minha cabeça. E aí vem o tal da inteligência emocional, como a gente colocou, tão em pauta hoje, tão importante para a gente estar gerenciando nossa vida e o nosso tempo. É isso. Eu queria agradecer a todos pela participação, pela contribuição. Eu já vou aproveitar e coloquei aqui na minha agenda para a gente olhar todas essas dicas de vocês. Fique à vontade fora desse evento, de me contactar, pode me procurar no LinkedIn, fique à vontade da gente conversar. Quem é de São Paulo, a gente pode até tomar um café. Se não, a gente pode se ver nos eventos online ou mesmo via mensagens. Agradeço ao Cubo do Conhecimento e ao Rodrigo também. Obrigada. Maravilha, gente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.